A gente se ajudar ao invés de se julgar, né? As mulheres se ajudem mais, gente, né? Para as pessoas que têm uma relação ruim com a comida, com o seu próprio corpo, possam nos levar desse episódio uma mensagem de esperança, de fortaleza, de acolhimento. Em vez de a gente apontar o dedo, julgar e se comparar, vamos nos acolher, vamos ser mais gentis, né, umas com as outras. Há fomes que não nascem no estômago, nem podem ser saciadas com comida. Elas brotam da ansiedade, da culpa, da tentativa de preencher um vazio inacessível ou de controlar um caos aparentemente irreparável. Na pressa do dia a dia e sob a pressão silenciosa ou escancarada da imagem perfeita, muitas mulheres vivem em guerra com a comida e, ainda mais profundamente, com o próprio corpo. Os transtornos alimentares têm crescido de forma alarmante, especialmente entre os mais jovens. Segundo a Associação Médica Norte-Americana, 22,36% das crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos já possuem quadros como anorexia, bulimia, compulsão alimentar ou até a combinação de todos eles. E, como você pode imaginar, a maioria é de mulheres. Hoje vamos falar sobre compulsão alimentar, transtornos alimentares e a construção de uma relação mais gentil com a alimentação e, acima de tudo, com nós mesmas. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduarda Magaldi. Bom dia, eu sou Adriana Monteiro e esse é o Bom Dia Doutoras. O bate-papo descontraído que você sempre quis ter com suas médicas favoritas. Bom, minha gente, hoje vai ter aqui uma participação especialíssima. Vamos falar desse tema importante para nós mulheres, né? Transtornos alimentares, seu desdobramento, com muito acolhimento, muito carinho. Vou trazer aqui para vocês a Aline Monteiro, nutricionista. Se apresente. Olá, meninas. É um prazer estar aqui, né? Então, como a Adriana falou, eu sou a Aline Monteiro. Já dou um spoiler aí do que eu sou. Sou nutricionista, tenho mestrado em alimentos, nutrição e saúde, tenho formação também em transtornos alimentares, né, ao aprimoramento do Ambulim, que é o ambulatório de referência da USP, e trabalho aqui em Salvador atendendo pessoas que sofrem com transtornos alimentares, né, que também têm outras questões como obesidade e, não menos importante, irmã de Adriana. Pois é, pessoal, estamos hoje em família e eu já me sinto irmã aqui também. Então vai ser muito gostosa essa conversa. Que bom, Aline, que você está finalmente aqui com a gente. Tá programado isso aqui estava programado. Gente, eu ansiosa já por esse momento. Então vamos começar do início, né? Vamos tirar as informações assim da caixinha. Aline, o que são exatamente os transtornos alimentares e como eles diferem de um comportamento alimentar inadequado ou meramente disfuncional, por assim dizer? Perfeito. Então, os transtornos alimentares são doenças psiquiátricas graves que são caracterizadas por alterações, perturbações no consumo alimentar, no padrão alimentar e no comportamento relacionado à comida e, especificamente, ao corpo, em relação aos 3 principais transtornos alimentares, que geram um prejuízo para a vida da pessoa em todas as esferas, né? Um prejuízo físico, emocional e psicológico. Então, por serem doenças graves e psiquiátricas, é necessário uma abordagem multiprofissional para ajudar essas pessoas, né? Então, os 3 principais transtornos alimentares são anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. A gente tem outros também, mas que têm uma frequência ainda um pouco menor, né? E que não envolvem questões de imagem corporal, como o transtorno alimentar restritivo e evitativo, né? Que tem a ver com seletividade alimentar. Mas os 3 principais que têm maior prevalência até então documentadas na literatura são esses 3, né? Anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar. E é verdade que esses transtornos têm aumentado em incidência nos últimos anos? Como é que você enxerga que a influência das redes sociais e o distanciamento social mesmo repercutiu na cabeça desses jovens? Pois pelo que a gente viu, né, a população mais afetada é justamente dos jovens. É um transtorno que começa às vezes cedo, né? Isso. Perfeito. Então, a gente vê, sim, um aumento da incidência de transtornos alimentares nos últimos anos, e não é só uma percepção minha, mas toda a comunidade científica e médica e clínica, enfim, percebe que com a pandemia a gente teve a abertura de muitos casos de adoecimento mental, não só transtornos alimentares, mas de depressão, ansiedade. E a gente costuma dizer que o paciente com TA, eu vou falar aqui TA, que é a forma mais simples da gente falar,
ele é o pacote completo, ele não vem só com a anorexia, ele geralmente vem com alguma comorbidade psiquiátrica, vem com uma ansiedade, uma depressão. E muitas vezes essas pessoas procuram ajuda médica, né, ou psicológica, por conta da depressão e da ansiedade. E as questões alimentares, por conta do tabu, do medo, do julgamento, né, vêm depois. Então, e com a pandemia, como a gente teve um aumento da incidência de casos, né, de aumento de ansiedade, depressão, né, de outros transtornos também, os transtornos alimentares também encontraram aí um ambiente, digamos assim, fértil para se manifestarem, né? Então, e especialmente com a questão das redes sociais. Então, eu vi outro dia uma frase de uma pessoa no Instagram que me chamou a atenção, que ele falou assim: as redes sociais prometeram conexão, mas entregaram comparação e julgamento, né? Então, assim, a gente tem, claro, a conexão, né? A gente usa as redes sociais hoje e se a gente souber usar na dose certa, elas são realmente muito importantes para o nosso trabalho, para o nosso convívio hoje, né? A gente não tem como hoje dizer, não vai ter mais rede social, não tem como, né? Mas o que a gente percebeu é que realmente o uso excessivo e inadequado, até mesmo por profissionais de saúde, tem promovido o aumento da comparação entre as pessoas e a venda, porque isso é a venda, né? Dentro da indústria da beleza, a venda de um padrão de corpo ideal, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, é muito distante da realidade de todos nós, especialmente as mulheres. Nossa, isso de comparação é muito verdade. Eu inclusive, tinha algumas pessoas que eu seguia para ver conteúdo, mas eu comecei a sentir que eu estava adoecendo realmente naquela comparação. Porque como é que você consegue manter aquela rotina de academia e de atividade física para o corpo perfeito, ficar daquele jeito? Eu não consigo, sinceramente. Tá na minha lista de prioridade lá embaixo. Lá embaixo. Eu só quero ser saudável, entendeu? Viver 100 anos sem demência. É meu lema. Sim. Sua filosofia, né? Filosofia, entendeu? 100 anos sem demência. Claro, a gente se cuida, mas o negócio da comparação é muito depressivo, ele é muito E triste. é cruel, né? É muito cruel, realmente, com a nossa realidade, porque como é a vida da mulher hoje brasileira, né? A maioria de nós, escala 6 por 1, né? Então, trabalhando muito, com filhos, com várias demandas, como é que vai manter uma rotina dessa? Sendo que muitas vezes essas pessoas que estão nas redes sociais, na verdade, elas têm acesso a outros tipos de procedimentos, patrocínios, né? Enfim, e vivem para mostrar o corpo, vivem, né? São modelos, atrizes, influenciadoras digitais, e que muitas vezes, não raro, têm transtorno alimentar. Mas isso não é exposto na rede social. E eu queria, assim, porque a gente aqui quer falar muito, assim, para as mulheres, para sensibilizar, como a mulher, ela pode, assim, pensar, achar que ela está passando por um transtorno? Quais as características que podem chamar a atenção dela ou dos familiares ao redor? Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque eu e Duda, né, eu faço obstetrícia, Duda faz plástica. Então, o que acontece é que, às vezes, essas pacientes, elas desembocam na gente primeiro. E a gente é que vai, rapaz, eu acho que essa paciente tem um transtorno de imagem, um transtorno alimentar, ela tem um transtorno misto. E muitas vezes, por exemplo, né, como eu já conversei, já discuti alguns casos com vocês, digo assim, essa paciente claramente ela tem uma história, né, compatível com bulimia, com tudo mais, e a gravidez pegou ela aí de vez. E ela nunca tratou, apesar dela achar que tinha, né? E acho que, né, Duda, para você também. Eu coloco até como paciente, né? Gravidez pra mim foi um super gatilho. Eu ficava me sentindo péssima, porque eu sempre fui uma pessoa, eu já falei, eu não tenho nenhum transtorno, mas eu sou bem. Tô com o pezinho ali em vários. E eu tive muita preocupação com o corpo. E durante a gravidez, você vê aquele peso aumentando, não tem muito que você pode fazer. Você sabe que engordar é saudável até certo ponto, né? Sendo controlado para você estar gestando alguém, querendo ou não. Mas a falta de controle do corpo na gestação, para mim, foi um gatilho terrível. Eu ficava super agoniada com isso. Você viu, né, amiga? Me acolheu. Depois a gente resolve tudo. Agora a gente vai sobreviver 9 meses. E resolvido está, né? Do apetite. E a gestação muda muito, né? A cabeça da mulher, né? Os objetivos e as prioridades, né? Então, no momento que você está gestando ali uma pessoa, vocês saberão mais do que eu, né? Falar sobre isso. Então, quais são as bandeiras vermelhas, digamos assim, né? Para uma relação ruim com a comida? Eu costumo sempre trazer primeiro o conceito de comer transtornado. Porque muita gente não tem um transtorno alimentar ainda, como anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar, que tem os critérios diagnósticos, né? Que a gente pode até falar aqui depois também para dar uma ideia.
Mas tem alterações no comportamento alimentar e na relação com a comida. Então, são aquelas pessoas que se preocupam demasiadamente com o corpo, tanto o peso como a forma corporal. Pessoas que estão sempre se checando, se medindo, nas rodas de conversa, em todos os lugares, falam, você viu que eu comi, eu engordei, emagreci, e fala do corpo dos outros, e está sempre com essa pauta aí nas conversas. A pessoa está sempre se pesando, é uma pessoa que sempre está fazendo uma nova dieta. Agora eu vou fazer uma nova dieta. E sempre está insatisfeita, mesmo que tenha perdido peso, que tenha supostamente atingido um corpo dentro dos padrões, ela nunca fica satisfeita, né? Então, isso é uma bandeira vermelha importante para a gente considerar. Além disso, é uma pessoa que você consegue perceber que ela tem algumas restrições alimentares que são excessivas, porque uma coisa é você ter uma restrição alimentar, porque você tem uma alergia, uma intolerância. Muitas vezes autoimpostas, né? Exatamente. São restrições alimentares que estão baseadas na cultura da dieta. Então, não posso comer tal alimento após as 18 horas porque eu vou engordar. Não posso, ou eu vou comer condicionado amanhã eu tenho que treinar o dobro para queimar as calorias do que eu... Que é a brincadeira que a gente faz, né, das carbofóbicas. Os pacientes chegam no consultório, né? Exatamente. Deixa eu te avisar logo, eu sou carbofóbica. Eu falo, você vai ser carbo normal, porque você tá grávida. Carbofílica. Você vai ter que... Vai ter carboidrato. vai ter que abraçar ele sem se afundar nele. Aquela relação de parceria. E aí não de afundamento. Exato, porque a gente tá muito numa época do 880, né? Ou você faz a dieta, aquela restrição, né? Assim, radical. Ou essas restrições também podem levar pessoas a desenvolver um transtorno alimentar. Então, a dieta restritiva é o principal gatilho para uma pessoa. Dê um exemplo, desenvolver. assim, de uma dieta restritiva, porque eu acho que hoje as pessoas, elas ouvem isso, mas acho que elas não compreendem no seu dia a dia. Tá. O que é uma dieta restritiva? Ela se apresenta de várias maneiras, né? Dieta restritiva é toda dieta que você vai fazer, né, com restrição qualitativa, ou seja, você exclui grupos de alimentos. Então, agora eu vou cortar o açúcar e Vou cortar todos o os pão doces, vou e cortar o pão glúten. e glúten. Isso é dieta restritiva. E aí, essa pessoa fez isso porque ela tem uma doença celíaca e ela precisa excluir o glúten, ou porque ela ouviu dizer que o pão é inflamatório, que o pão não pode, que o pão engorda. Entende? Então, está muito rodeado dos mitos alimentares, né? Então, a gente vê essas restrições hoje, essas dietas restritivas, baseadas em mitos que não têm embasamento científico qualquer e podem realmente aumentar o risco de desenvolver um transtorno alimentar. Aí tem uma coisa importante para trazer para vocês. Nem todo mundo que faz dieta vai desenvolver um transtorno alimentar. Tem pessoas que fazem o jejum intermitente, a low carb, que são dietas restritivas, tá? Mas que não vão desenvolver. Por quê? Porque a gente precisa ter alguns fatores de risco. Primeiro fator de risco, nós fomos agraciadas. Ser do sexo feminino. É um fator de risco. Hormonal, mais um para colocar ali na lista. Exatamente. A adolescência é a fase de risco maior para iniciar um quadro de transtorno alimentar, porque é a fase que a gente está desenvolvendo nossa identidade, a gente quer se afirmar, quer se fazer parte do grupo, né, ali. Sim. Então, as comparações na escola, né, então, as comparações com os pares, ela é muito evidente na adolescência. As comparações até dentro de casa, né? Isso. Então, muitas vezes eu vejo a comparação entre mãe e filha, né? Exatamente. Um certo vigiar que a gente vê que não é saudável, né? Então, cuidado, mães, viu? Cuidado. Às vezes com a melhor das intenções, né? Querendo que sua filha não passe por um sofrimento, por estar acima do peso, mas acaba que cobra tanto que gera sofrimento, né? Exatamente. Muitas vezes não percebe, né? Como eu costumo dizer, perde a mão. Então, assim, é aquela adolescente que ali com 12 anos começa a entrar na puberdade, né? Às vezes já tá ali no período, começou a ter menstruação, né? Os caracteres sexuais começaram a se desenvolver e isso gera uma insatisfação corporal. Então, não raro, pacientes com transtorno alimentar têm uma dificuldade de passar por essas transições da vida. A fase da menarca, a fase da gestação. Porque muda muito o nosso corpo. A gente tem um acúmulo maior de gordura em algumas partes do corpo. O corpo fica mais arredondado em algumas regiões. E isso muitas vezes é visto como algo negativo pela gordofobia que a gente tem, né? Enraigada na nossa sociedade. Então, uma outra bandeira vermelha que a gente precisa estar atento são as oscilações de peso também. Então, pessoas que perdem muito peso ou ganham muito peso de uma maneira, né, que você olha assim, olha, isso não tá uma coisa normal, né? Assim, ganho muito peso e aí agora vou restringir tudo, vou injetar uma dieta aí da lua, da sopa. Exatamente. Entendi. Tudo isso aí que a gente tá falando são dietas restritivas. Como eu falei, a low carb, jejum intermitente, que nem todo mundo que vai fazer de novo vai ter transtorno alimentar, mas quem tem os fatores de risco... Porque são boas estratégias, né? Para pessoas doentes, pessoas, enfim, com... Tem as suas indicações. Suas indicações. Mas, na maioria das vezes, as pessoas, de um modo geral, ainda que não tenham um fator de risco para transtorno alimentar, quando são submetidas a restrições alimentares, ainda que com o apelo pela saúde,
existe uma dificuldade muito grande. Por quê? E aí é uma questão fisiológica nossa. Nosso cérebro, ele não foi, o nosso cérebro ele não é preparado para viver em restrição. Sim. E a gente acaba criando realmente uma ideia de que não posso comer, né? Independente se é por uma intolerância à lactose, se é porque a pessoa não quer engordar, não posso comer, mas quero. Aquela coisa do proibido é mais gostoso. Então, automaticamente, ainda mais se a gente ouve isso de um profissional de saúde, olha, você precisa cortar carboidrato, você precisa parar de comer doce. Isso, às vezes, aumenta a vontade da pessoa de comer. Sim. Muitas vezes, essa pessoa começa a desenvolver um comer transtornado, que é um pezinho lá no transtorno alimentar. Sim. Se ela tiver os fatores de risco, ela pode começar a ter os comportamentos que caracterizam. Que aí a gente vai ter, por exemplo, métodos compensatórios, né? Para tentar queimar as calorias. Não é só 2 horinhas na academia. Começa a ter uso de medicamentos para purgar, né? A desvetação. A gente pode ter exercícios de maneira extenuante, até a pessoa realmente passar mal ou ter realmente uma parada cardíaca E mesmo. medicamentos, gente, a gente está falando diuréticos, laxantes, é muito comum, né? A autoindução de vômito, né? Que é E agora o uso de suplementos também, né? Porque eles, Sim. entre aspas, substituem a refeição, né? Sim. Então, você se entope de cápsula e não come comida. Exato. Ah, e tem uma frase que eu acho que eu vou patentear, inclusive, sobre isso. Que é assim, se a alimentação fosse apenas sobre calorias, proteínas, carboidratos, nutrientes, a gente comeria cápsula, ou então ração. Com certeza. Não é não? Com certeza. Mas não é, porque a comida tem significado. Então, os aspectos emocionais, afetivos e de significado da comida e culturais são tão importantes quanto os aspectos nutricionais. Então, é isso que a gente vê muito hoje, minando a nossa relação com a comida. Não só as redes sociais, mas também essa ideia do comer limpo, né? Hoje tem essa moda também do comer limpo, que é comer o máximo de uma alimentação pura e saudável e, nossa, zero de ultraprocessado. Gente, a gente não vai estimular o consumo de ultraprocessado, mas é irreal, é mentiroso dizer que as pessoas não vão ter acesso a esses alimentos. Vão ter. Só que a gente precisa trabalhar, inclusive, enquanto nutricionista, para ajudar essa pessoa a ter um equilíbrio. E esse é o ponto que é difícil hoje nessa sociedade que é 880. Ou eu faço dieta, eu tô no foco, tô no foco aqui. Ou então eu tô comendo como se não houvesse amanhã. Força, foco e vontade. Exatamente. Essa é a maior falácia de todos os tempos. É foco, força e fé, né? É. Porque realmente é muito mais complexo o comportamento alimentar, né? Então, quando a gente começa a olhar a alimentação de outra forma, como uma forma de autocuidado, ainda mais nós mulheres, né? E aí eu gosto de trazer também já esse contraponto. Por que nós mulheres que somos o grupo de risco maior, né? É isso que eu queria que você falasse um pouco, né? Quais são esses, além de ser mulher, quais são outros fatores de risco que a gente pode se identificar ou às vezes a nossa amiga pode dar um toque, né? Fatores de risco que a gente tem, então, se a pessoa ela teve obesidade na infância, né, e convive com a sua obesidade, então, sofreu bullying da escola por conta do excesso de peso, pressão dentro de casa para poder emagrecer, né, ainda que fosse com a justificativa de saúde, mas essa pressão, da maneira que é feita, em geral, piora o quadro e faz com que essa obesidade, inclusive, se perpetue e até possa desenvolver um transtorno de compulsão alimentar, né? Porque das pessoas com obesidade, elas têm uma taxa maior de compulsão alimentar, né? Sim. Então, nem todo mundo que tem obesidade tem compulsão. E nem todo mundo que tem compulsão vai ter obesidade, mas a prevalência é maior. É um tema que eu queria trazer mesmo, Aham. porque está muito em alta esse conceito de compulsão alimentar e às vezes utilizado de forma bastante banal. Não sei se você vê isso no Sim. consultório. Qualquer pessoa que come de maneira aumentada ou alguma coisa específica já diz que está com compulsão alimentar. E é diferente, né? O comer emocional, por exemplo, é diferente da compulsão como um transtorno. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, Aline, o que é exatamente, a gente falar de forma adequada, a compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar é um comportamento alterado em que a pessoa ela tem um descontrole alimentar. Então, existe uma sensação mesmo de descontrole do tipo, eu não consigo parar de comer aqui. Eu só consigo parar de comer se a comida acabar, ou se alguém chegar no ambiente, aí eu fico com vergonha e paro, ou se eu estiver desconfortavelmente cheio, eu estou já passando mal, a comida não acabou, mas eu estou passando mal. E aí, geralmente, os episódios clássicos, né? Porque hoje a gente tem pacientes pós-bariátrica que não conseguem chegar nesse
patamar desse volume de comida. E aí eles vão ter como se fossem pequenas compulsões, se é que a gente pode chamar assim, ao longo do dia, porque não tem capacidade gástrica ali, logo no pós-operatório, né? Para suportar esse volume de comida. Mas a compulsão alimentar, ela é caracterizada por isso, por uma falta de controle naquele momento. É um episódio que geralmente inclui um volume grande de comida, que uma outra pessoa numa situação similar não conseguiria. 30 fatias de pizza Sim, no rodízio. sim. E com sofrimento. E com sofrimento, exatamente. Então, tem associado aí uma angústia muito grande depois, né? Então, a sensação muito de fracasso, porque não conseguiu resistir, porque não conseguiu ter o foco, a E a força de bulimia? vontade. Era isso que eu ia perguntar. Me parece muito Uma abolição, depois purgar. Então, ele está sempre associado ou não? Então, vamos lá. A compulsão alimentar, olha só, nem todo mundo que tem compulsão vai ter um transtorno de compulsão alimentar, tá, gente? Para ter o TCA mesmo, a doença psiquiátrica, a pessoa ela tem que ter alguns critérios. Ela tem que ter esses episódios de compulsão por no mínimo 3 meses, uma vez por semana, pelo menos. Certo? Mas se a pessoa tem por 2 meses ou 1 mês, não significa que ela não está em sofrimento. A gente vai tratar como se fosse a compulsão, né? O transtorno de compulsão alimentar também, é só por questões técnicas aí de diagnóstico. Na bulimia nervosa, a gente vai ter esse mesmo ciclo de compulsão alimentar. Por que eu falo ciclo? Porque, em geral, a compulsão alimentar, ela vem como resposta a um período de restrição. Aí, quando você perguntou o que é dieta, né? Um jejum intermitente, ou a pessoa comeu demais no dia anterior, teve uma compulsão, e no dia seguinte ela vai tentar compensar isso fazendo jejum. E isso, por si só, já é gatilho para ter um novo episódio de compulsão. No transtorno de compulsão alimentar, não existem métodos compensatórios. A pessoa tem a compulsão e ela não Chora, e só chora. só chora, fica angustiada ou até come mais depois. Entendi. Mas Mas comer culpado, que a gente fala, né? Sim, existe uma culpa e uma angústia muito grande. Mas ele não dá uma solução para isso do ponto de vista de purgar ou de usar as coisas. Não. São pacientes que não toleram vomitar, que já tentaram até, mas não conseguem, que não gostam e têm medo. Seria essa a diferença para a bulimia? Na bulimia, a gente tem justamente o episódio de compulsão seguido de um método compensatório, né? Que aí pode ser... O mesmo paciente, ele pode ter vários métodos compensatórios, às vezes ele só tem um método, né? Então, a bulimia tem essa característica. E pode ser vomitar, pode ser usar purgantes, laxante, diurético, ou exercício físico intenso. Sim, muito exercício físico, sabe? Então, assim, já fez a atividade física do dia, mas vai lá e faz de novo. Pouquinho não, pocão. Faz muito. Tem que ser 2, 3 horas, até realmente, né? Chegar à falha. Tem bastante. Então, na bulimia, a gente tem essa característica. Já na anorexia nervosa, é uma coisa interessante. A gente também tem pacientes com anorexia que têm compulsão. Ah, é? Tem, elas têm um tipo de anorexia Agora nervosa. é surpresa, hein? Anorexia nervosa do subtipo purgativo, que o paciente ele pode ter, eventualmente, episódios de compulsão e ele tem a purgação. Mas a diferença para a bulimia é que ele vai ter o baixo peso, ou uma perda de peso muito grave. Então, são pacientes desnutridos ou que tiveram uma perda de peso brusca em curto espaço de tempo. E a anorexia clássica? A clássica é a restritiva, em que o único método para restringir calorias e emagrecer é a restrição alimentar. E a anorexia sempre está ligada a um transtorno de autoimagem? Geralmente, a gente não pode dizer sempre é muita coisa, mas geralmente está associado a uma insatisfação corporal, mas mais frequentemente uma distorção de imagem, ou seja, essa pessoa se enxerga de um tamanho diferente do tamanho real, né? Então, existem alterações realmente a nível cerebral, e quanto mais desnutrida a pessoa, quanto maior é o baixo peso, mais essa distorção fica acentuada. Sim. Por isso se houvesse um fog, né? Uma névoa naquele cérebro. Exato. Consegue enxergar adequadamente. Exato. É interessante até porque as pacientes que começam a recuperar o peso, elas começam a não se ver tão gordas quanto elas estavam se enxergando quando estavam mais desnutridas. É mesmo? Sim. Bem interessante. Sim. Eu conversei uma vez com um paciente de transtorno alimentar, eu não lembro exatamente qual era o transtorno dele. Ele me trazia uma coisa muito interessante, que a purgação e a restrição alimentar não é tanto pelo peso, pelo corpo em si que você vê, é pela sensação de controle. Sim. É como se algo não, se tudo ao redor dele não tivesse sendo possível controlar, mas aquilo, a quantidade de comida que ele consegue, ou a quantidade de exercício que ele consegue fazer, isso ele consegue controlar. É dele, é. Então, é uma sensação de prazer, né? O prazer vem do controle. Coisa. Essa é uma característica central dos transtornos alimentares, é a sensação de controle. As pacientes com anorexia sentem um prazer realmente em controlar a fome ou de negar a fome, então elas negam, embora
estejam com fome, elas se negam a comer, ou às vezes realmente não sentem mais a sensação física de fome. Então, isso é alterado também. Até porque a dieta low carb, a gente estava falando mais cedo, ela faz uma inibição de apetite, né? Então, por si só, estar com a dieta low carb há bastante tempo, você já tem uma diminuição do apetite de a nível de hipocampo. E assim, gente, mais uma vez, low carb, cetogênica, paleo, essas coisas são estratégias, tem indicações, né? Não é restrito para todo mundo, mas o problema, que aí eu vou puxar outro gancho, essas pessoas que têm transtornos alimentares, elas também se associam mais ao uso de medicações para isso, como o Venvance, a Ritalina, As próprias canetinhas, né? canetinhas, emagrecedoras. Sim. Vocês acham que isso, nesses últimos 10 anos, tem piorado a situação dessas pessoas e fica camuflado com um autocuidado? Perfeito. Porque, em geral, muitas pessoas vão buscar assistência médica para emagrecer. Não vão para tratar o transtorno alimentar. E quando está no acompanhamento médico é que é levantada a bandeira vermelha. Opa, tem alguma coisa aqui que a gente está precisando acessar e entender por que essa pessoa está tão poliqueixosa com relação ao peso, sempre insatisfeita e com dificuldades alimentares, né? Então, assim, não come isso, mas por que não come? Tem alergia, tem intolerância? O que que acontece? Tem algum sintoma? Não, é porque... E quando você vai ver, você tem medo, é porque, né? Então, assim, conta calorias. Então, essa é uma red flag também importante, a questão da contagem de calorias. Hoje a gente tem aplicativos para contagem de calorias, né? Sim. Então, eu recebo muitos adolescentes no consultório com esses aplicativos instalados. E aí, uma das coisas que a gente faz é desinstalar o aplicativo, né? Porque, de novo, se fosse só calorias, não precisava a gente comer comida, né? Claro. Então, seria realmente cápsulas, viu? É Sim. difícil. No meu consultório, às vezes aparece uma situação que eu queria até trazer para a Aline para ver o que ela acha de correlação com o transtorno alimentar. De vez em quando aparece algum paciente que tem uma preocupação muito específica e aumentada a respeito de alguma parte do corpo, né? No meu caso, às vezes as coisas da face, realmente. Então, o nariz, a orelha, aquilo me incomoda muito. E minha vida, eu faço uma escalinha visual, né? De 0 a 10, minha vida está 0 por conta daquela questão que ele me traz. Claro que isso não é normal, né? Você pode ter uma insatisfação com a parte do corpo e querer mudar, tá tudo bem. Eu faço isso todos os dias de forma bastante saudável, trazendo muito benefício, alegria, satisfação para as pessoas. Mas quando aquela parte do seu corpo te causa um sofrimento tão grande que te faz não querer sair de casa, não querer botar uma roupa, não querer ver no espelho, isso é um red flags. Com certeza. E aí, nessa situação, a gente tenta pesquisar ou pelo menos afastar um transtorno dismórfico corporal. Aí o que eu queria perguntar para a Aline, na sua prática, você recebe esses pacientes com transtorno dismórfico corporal ou é outro perfil de paciente que vem com transtorno alimentar? Então, pelo menos diagnosticados eu não recebo com um transtorno dismórfico corporal, né? Que são essas insatisfações com determinadas partes do corpo, né? Específicas, que pode ser em relação ao corpo todo, mas em geral são partes específicas, uma preocupação muito exagerada, como se houvesse um defeito muito grave e que aos olhos de outras pessoas não parece ser um defeito. Mas eu recebo mais pacientes com distorção de imagem corporal, que é aquela que a gente falou associada à anorexia nervosa, mas também pode acontecer na bulimia, que são pessoas que têm realmente uma alteração da percepção do tamanho corporal. E não só isso, também tem alteração de atitudes e de afetos em relação ao próprio corpo. Então, uma sensação, um sentimento muito negativo e autodepreciativo em relação ao corpo, inclusive fazendo uma relação para outras áreas da vida. Então, assim, eu não consigo ter um relacionamento porque eu sou gorda, eu não consigo trabalhar, achar um emprego porque eu sou gorda, eu não consigo nada na minha vida, então tudo gira em torno do corpo. Entende? Então, é um sofrimento muito grande. Então, e aí eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a primeira coisa, né, a gente vê essas red flags, é a gente acolher, escutar, né, e tentar de alguma forma ali encaminhar essa pessoa se achar que tem uma suspeita diagnóstica ali, né, de um transtorno alimentar. E até voltando um pouco... Encaminhar, desculpe, tá, Aline? Encaminhar para profissionais que entendam de transtorno alimentar. E que muitas vezes, quando o profissional não entende transtorno alimentar, e não somos todos nós que entendemos, tá? Claro, são a área de especialização, né? Às vezes a gente pode piorar sem querer. Então a pessoa vai chegar para você e você vai, eu tô a fim de emagrecer, realmente a pessoa tá ali com obesidade e tal, e tá bom, come a sua comida, a sua alimentação, tá tudo errado, vamos fazer assim. A gente vai verdadeiramente tentar ajudar, mas às vezes a gente não tem as técnicas para isso e a gente ali não identificou um transtorno alimentar, um transtorno, né, de imagem corporal, ou transtorno dismórfico, um bocado de nome, viu, gente? Mas
tente, quando vocês virem essas red flags, encaminhar para profissionais, né? Comece com algum profissional, ou psicólogo especialista, ou nutricionista especialista, ou psiquiatra, ou endócrino especialista, tá certo? Porque às vezes é esse primeiro profissional que vai abrir aí o leque para ajudar essa pessoa de verdade, né? E aprender a comer de forma mais gentil, né? Que é isso que a gente quer trazer. Mesmo. Porque, gente, a comida tá aí o tempo todo, a gente está se relacionando através de comida. É um café da manhã especial de aniversário, é um almoço em família, é um jantar de comemoração. Hoje mesmo vou sair para jantar para comemorar 4 anos de casar. Especialista, você Especialista. Tá vendo? Ela já começa o dia desse jeito. Imagina, tô pronta aqui, ó. pronta. Bela, pronta pra vida. Hoje de noite, né? Porque hoje é bom dia do café. Ok? É o café da manhã, tia. Então, assim, nesse momento de comemoração, de alegria, claro que tem um prato de comida ali. Precisa ser um prato estritamente saudável, proteínazinha ali perfeita. No meu caso, eu acredito que não será. Eu prevejo uma belíssima fatia de bolo de chocolate. que delícia. E assim, né? De uma Faz forma geral, parte da vida, né? Faz parte da vida. Então, a gente vai ajudar essa pessoa, né, a ressignificar essa relação com a comida e com o corpo, para que ela possa ampliar o foco da vida para outras coisas da vida, né? Então, a gente também faz quando você pergunta assim, né, Duda, pergunta ao paciente de 0 a 10 se a vida está zero por causa de uma insatisfação com alguma parte do corpo. Sim. A mesma coisa, quantos por cento da sua vida hoje, no paciente com transtorno alimentar, está voltada para alimentação e corpo? 95%. Entende? E cadê as outras coisas? Relacionamento, trabalho, lazer, prazer, né? Então, a gente vai trabalhar, por isso que a gente precisa de uma equipe mínima para trabalhar também essas Que é essa outras... equipe mínima? Equipe mínima, psicólogo, psiquiatra, nutricionista. Com formação para isso, né? Formação para isso. Porque isso, gente, enfim, eu e Duda, a gente, como eu falei, né, a gente recebe as pessoas, né, às vezes no bolo do transtorno. Então, muitas vezes, a gente não tem muito o que fazer. Assim, sendo muito honesta, a gente pode identificar. E eu acho isso legal. Eu acho que, às vezes, é um familiar que chega e dá um toque, né? Às vezes, vai na consulta e fala assim, doutora, tenha calma aí com essa cirurgia que você vai fazer. A gente mesmo já vê isso. E comigo chega muito assim, tenha calma com essa carbofobia aí, com essa coisa do ultraprocessado. Não entre na gaiola das loucas. Todos os meus pacientes já ouviram isso. Né? Se você é saudável, você não vai morrer de uma comemoração enfim, com sua família e comer ali um pedacinho de doce, né? Você não precisa do outro dia fazer 10 quilômetros de corrida. E muitas vezes, quando a gente vai perguntando isso, é que a gente vai percebendo. Mas a minha ideia, né, de Duda, de trazer você aqui, foi justamente falar para todo mundo. Não é só o profissional de saúde que tem que saber sobre isso. sim. Né? Exatamente. Eu acho que todo mundo tem que ter ali um pouquinho de um red flag, de olhar para sua amiga que está naquela busca, dizer assim, amiga, vamos para outro nutricionista, né? Vamos ali fazer uma outra coisa, né? Então, a gente sempre tem que ter essa escuta ativa e essa sensibilidade. E sensibilidade é diferente de julgamento e de apontar o dedo, né? Então, assim, nossa, como você tá muito magra, né? E aí tem uma coisa, uma moeda de dois lados aí, né? Que é, você tá muito magra. Isso para uma pessoa com transtorno alimentar pode ser um elogio. Isso. E reforçar o comportamento alterado, né? Então, então tô no caminho certo, vou continuar restringindo. Você acha que você tá com... Às vezes, o paciente com transtorno alimentar ele tem uma espécie de filtro para comentários sobre o corpo e sobre a comida. Porque sempre a tendência é ele entender aquilo como... ou eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo, ou então estou no caminho certo, ou eu não estou fazendo o suficiente, preciso fazer mais. Sim. Entende? Dos comportamentos alterados. E aí, quando você me traz, Adriana, sobre uma coisa que você falou que eu queria retomar um pouco, que eu acho que é importante a gente trazer aqui, sobre as medicações e o uso de canetas, né? Que tem sido difundido hoje, né? Tem sido muito falado, inclusive está tendo contrabando de canetas, né? Então, a gente está numa era... Vamos ter um episódio massa sobre isso, não aguardo. Né? Acho bom, acho que vai ser bom. Porque, assim, muitas vezes, o paciente ele vai buscar o emagrecimento, né, no consultório, por questões aí de saúde, enfim, né, e tem até a indicação clínica, porque são medicações que, bem indicadas, elas têm a sua eficácia, né, Sim, que a gente sabe. claro. Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, são muitas pessoas fazendo uso corriqueiro, né? Recreativo. Que eu chamo recreativo. É uma boa definição, porque, né, inclusive fazendo as medicações formuladas, né, sem nenhum tipo de controle sanitário, né, um risco à saúde. Então, veja, como que essa questão da cultura da dieta e
da busca pelo corpo perfeito está levando as pessoas a novamente, eu falo novamente porque esse ciclo já é velho. Já tinha o ciclo das afetaminas, né? Depois, né, aí veio com a questão dos análogos de GLP-1 e as medicações estão avançando, né? Então, ótimo que estão avançando porque tem pessoas que precisam disso. Sim. Mas a gente precisa ver, né, que o contrabando não está acontecendo à toa. Pessoas estão usando isso de maneira inadequada e piorando os sintomas de transtornos alimentares. Por quê? A caneta, assim como as dietas restritivas milagrosas, do tipo perca 10 quilos em um mês, né? A propaganda que a gente via nas revistas, lembra nas revistas? Lembro das revistas para adolescentes. A dieta do chá, né? Exercício, Perca dieta 10 da quilos sopa. em um mês. Eu costumo dizer que se quiser perder 10 quilos em um mês, corta uma perna. Você vai perder 10 quilos, né? quilos em um mês. Perde rapidinho, né? Assim, porque para você entender que realmente não é algo saudável que a gente vai buscar, né? Se a pessoa precisa ter uma perda de peso, é algo que será gradual, até para o corpo entender o que está acontecendo, Sim. né? Então, essas pessoas têm feito esse uso e a gente, enquanto profissional de saúde, precisa ouvir, até mesmo perguntar, porque muitas vezes elas não vão falar. A gente tem que perguntar. Às vezes porque tem que perguntar. tá dentro da normalidade da pessoa, né? Isso. Sim. E elas buscando essa solução mágica, né, da medicação, como era nas dietas, né, loucas da vida, a solução mágica e rápida para perda de peso. E a parte comportamental, que é a base para você ter uma alimentação saudável e duradoura. E o estilo de vida? Atividade física, sono, manejo de estresse. Com certeza. O remédio não vai resolver isso. Não se sustenta, não opera a cabeça. Tanto que eu atendo um monte de gente que já fez bariátrica e reganhou peso, porque a bariátrica também é um tratamento para obesidade, né? Claro. Todo mundo né? Antes achava que a bariátrica era a solução. Não, é um tratamento. As coisas começam ali. Tratamento pré-bariátrico, né? Começa ali e vai ser para a vida toda, né? Porque a gente entende a obesidade como uma condição crônica. Então, as pessoas elas vão buscar a medicação como uma solução mágica, a pílula mágica, e muitas vezes não estão dispostas a entrar em contato com os desconfortos, porque gera desconforto você entrar em contato com a sua relação com a comida, com a compulsão alimentar, com o comer emocional. Sim. É difícil, né? Tá. Aproveitando, eu vou puxar o tema roupa pra gente já tirar nossas dúvidas, Tá, vamos nessa. Qual a diferença entre comer emocional e o comer transtornado? Comer transtornado, Duda, então, é quando a pessoa ela tem comportamentos direcionados para o controle do peso, como a prática frequente de dietas restritivas e o uso de métodos compensatórios também, mas não fecha ainda critério diagnóstico para a anorexia ou a bulimia. Ela pode fazer o uso de remédios para emagrecer, a prática de exercício físico de maneira intensa ou dietas muito restritivas. Esse é o comer transtornado, que pode virar um transtorno alimentar, ok? O comer emocional, a maioria de nós tem. É aquele comer que ele pode ter um lado que não é disfuncional, vamos dizer assim, que é aquela comida afetiva, que ativa memórias positivas, né? Aquele bolo da vovó, né? Aquela comida gostosa de manhã que a gente come no domingo. Então, esse é um comer, digamos, eu boto entre aspas o comer emocional, porque o comer emocional hoje ele tá num conceito bem, assim, de patológico, né? Então, seria aí um comfort food, esse exemplo que eu dei. O comer emocional disfuncional é quando a pessoa, ela não consegue lidar de maneira funcional com suas emoções desafiadoras, tristeza, angústia, solidão, tédio. Um dos comer emocional mais comuns que eu vejo é por tédio, né? A pessoa tá ali com tédio, sem ter o que fazer, vai comer para se distrair, né? E aí, o que acontece? Esse comer emocional, ele traz esse prejuízo, porque a pessoa come muitas vezes sem necessidade, sem fome física. Geralmente tem um comer exagerado e a busca por alimentos mais hiperpalatáveis, né? Alimentos que ali tem um sabor, né? Mais acentuado, ser ultraprocessados, enfim, doces. Então, é muito comum o comer emocional acontecer com doces, em geral. Nem sempre. E a depender do nível desse comer emocional, se for uma coisa, uma pessoa que já tem uma questão de desregulação emocional, isso pode contribuir para episódios de compulsão alimentar. Porque na compulsão você tem a questão emocional. Geralmente, um desconforto emocional é um gatilho para ter um episódio de compulsão. Então, a pessoa ela entra na compulsão, né? Uma espécie de torpor, como se ela tivesse anestesiada ali daquelas emoções que ela não quer sentir, não quer lidar naquele momento. Né? Daí a importância da gente ajudar essa pessoa e o psicólogo aí vai ser importantíssimo. E fazendo, né, mesmo sendo queima-roupa um adendo, mais uma vez trazendo também para as pessoas que sofrem, né, com os transtornos alimentares, elas não são fracas, elas não são, né, desprovidas de vontade, não é falta de Deus, tá certo? São problemas psiquiátricos, são doenças, precisam de tratamento, acompanhamento, sem julgamento mesmo. Então, que sirva, né, esse nosso papo aqui
De conforto. De conforto. De conforto e talvez esperança. Esperança também. Com um apoio adequado, com um apoio especializado realmente. As pessoas que têm transtornos alimentares, ou que é a maioria, eu acredito, as pessoas que têm uma relação ruim com a comida e com o seu próprio corpo, possam nos levar desse episódio uma mensagem de esperança, de fortaleza, de acolhimento, porque a gente pode se relacionar sim melhor com a comida e com nossa imagem, se talvez a gente parar e entender o que é que está causando tanto sofrimento. Exato. Né? E aproveitando, né, essa mensagem de acolhimento, né, de red flags, da gente se ajudar ao invés de se julgar, né, as mulheres se ajudem mais, gente, né, para com essa coisa de ficar, eu sou mais magra, eu sou mais gorda, eu sou mais isso, Comparação, né? Comparação, coisa chata. Envie, né, esse episódio para suas amigas, para suas vizinhas, né? Mande mensagem, né? Seja sutil quando você for conversar sobre esse tema tão delicado com alguém próximo a você. E vou pedir aqui para minha mana. Muito obrigada, Ali. Foi maravilhosa essa conversa. Muito gostosa, muito leve, realmente acolhida mesmo. Eu que fico feliz e grata pelo convite de vocês. Fico à disposição, tá? Então, quiser... Quais são suas redes sociais, onde Vamos você lá. atende? Então, minha rede social é @NutriAlineMonteiro, Instagram, tá? Eu atendo aqui em Salvador, mas também atendo online, então pessoas daqui do Brasil e de fora também. E atendo principalmente adolescentes e adultos jovens, né? Mas com transtornos alimentares, com obesidade, também com comer transtornado. E eu queria deixar uma mensagem aqui, sim, para vocês e para todo mundo que está nos assistindo, né? Então, assim, gente, é possível a gente prevenir transtornos alimentares, tá? Então, assim, é possível a gente fazer essa rede de apoio. Então, nós, mulheres, em vez de a gente apontar o dedo, julgar e se comparar, vamos nos acolher, vamos ser mais gentis, né, umas com as outras. Então, antes de comentar do corpo de alguém ou da comida de alguém, pense um pouco que aquela pessoa pode estar passando por batalhas que a gente não imagina, né? Sejam depressão, transtorno alimentar, enfim. Então, em vez de julgar e apontar, vamos nos acolher, né? Vamos ser uma rede de apoio umas para as outras, né? E assim a gente consegue, com certeza, melhorar a nossa relação com a comida, com o corpo e ter aí uma saúde plena em todos os sentidos, né? E que a comida e o corpo não sejam o centro da nossa vida, sejam apenas uma parte dele. Que ficou lindo. Obrigada, Aline, mais uma vez. E obrigada a você que nos assistiu até agora. Espero que esse conteúdo tenha sido tão satisfatório para vocês como foi pra gente. Sim. E lembrem-se, mulheres, nós podemos Tudo. Até o próximo episódio. Até mais. E este foi o episódio de hoje. O que mais você gostaria de ouvir? Deixe nos comentários. Se inscreva no canal para que esta página atinja ainda mais mulheres incríveis como você. E se estiver ouvindo no Spotify, agradecemos pelas 5 estrelas. Até semana que vem!